Boa tarde. No momento em que eu gravo esse vídeo são 15 horas e 30 minutos e eu não sei a que horas os senhores ouvirão, se ouvirão. Eu espero que sim, porque no meu ponto de vista está se cometendo uma grande injustiça e algo que poderia resultar num benefício enorme, já que nós consideramos a maior vitória que a classe dos mutuários já obteve na justiça em todos os tempos. Toda uma mídia foi formada para colocar a Associação Paulista dos Mutuários e agora os mutuários nas liquidações individuais como um bando de vândalos tentando usar a justiça para uma algazarra. Isso não é realidade. Quando a associação foi chamada em Araraquara, o que nós encontramos foi uma associação local, sim, que a cada reintegração de posse que a Coab promovia, a casa era derrubada. A Associação Paulista dos Mutuários foi fundada em 1992, portanto há mais de 30 anos. E no decorrer de sua existência, nunca houve uma derrota judicial. Trabalhamos na Justiça Federal, na Estadual, e o próprio resultado da nossa ação demonstra que mais uma vez nós ganhamos, embora a Coab, como eu disse, tem feito uma mídia negativa, tanto buscando vulgarizar os mutuários, a associação. A minha pessoa tem sido constantemente denegrida pela Coab. E desde o início houve uma forma de induzir a justiça, o poder judiciário a uma ideia de que a Coab teria algum direito. Na verdade, ela nem sequer poderia estar liquidando as sentenças. Isso está no artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor, código esse em que se lastreou a ação. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa aos senhores pela qualidade do vídeo. Eu não sou técnico nessa parte de vídeo, de gravações, e nem tampouco de Excel. Eu tenho aprendido aos poucos, e a parte contábil, nossos peritos têm trazido a mim informações e eu tenho me achado capaz de compreender corretamente. Então eu vou minimizar essa imagem minha para que a gente possa começar. Eu quero começar de um ponto. Vou ter que voltar no tempo em alguns instantes, falar de pontos jurídicos, embora não seja a questão para vocês, mas que vocês verão que é relevante na hora de elaborar o cálculo. E eu gostaria que vocês vissem esse vídeo. Antes de mais nada, não que eu quero que vocês esqueçam que são contadores, mas que vocês tentem enxergar do ponto de vista de um jurista o que foi proferido no acórdão. Muito embora acho que isso causou todo o problema, né? No momento em que um jurista pensou do ponto de vista de um contador. O resultado que os senhores têm apresentado geralmente tem sido parecido com o que nós entendemos ser favorável ao mutuário. E eu espero que eu possa demonstrar aqui algo que vocês ainda não conseguiram compreender.
é a esperança de um povo. Não vim aqui para dizer, eu não vim para pedir para vocês um favor. Não, eu vim pedir que vocês cumpram a vossa obrigação, porque o tempo é juiz, mas existe um juiz maior. Na área judicial, o que nós estamos vendo são aberrações jurídicas jamais vistas na história do judiciário. Não há um despacho que cumpra a lei. Mas eu, de certa forma, entendo os senhores magistrados, tendo em vista que o Código de Processo Civil tornou-se o único livro que o judiciário se utiliza quando não é penal. Infelizmente, eles não enxergam que há muito mais no processo civil do que o CPC. Mas esta não é a questão. Como eu disse, vou ter sim que falar de aspectos jurídicos para que vocês entendam algumas coisas na área contábil, já que, como muitos juízes afirmam, eles não têm conhecimento da área contábil em Araraquara. Um juiz chegou a fazer isso expressamente nos autos. Muitos não compreendem os cálculos, como é o caso desse magistrado. Então, vocês passam a ser juízes da causa. E eu espero de verdade que esse vídeo venha esclarecer isso. Eu vou agora minimizar essa tela com a minha imagem e vou começar por alguns aspectos que eu entendo que são os essenciais para a compreensão do acórdão. Minimizar um pouco mais. Eu peço perdão, eu estou usando simplesmente, eu não estou usando um programa de vídeo, eu estou usando um salva-telas. Então é óbvio que isso não dá uma qualidade perfeita ao vídeo. Mas eu quero iniciar por uma frase que logo que saiu o acórdão, isso não foi em 2020, viu gente? O 2020 foi o trânsito em julgado lá no STJ, o acórdão da 9ª Câmara, tá ok? Que foi no ano de 2011, tá ok? Mais precisamente no dia, está aqui, 12 de setembro de 2011. E que a Coab tem usado constantemente desde o início. Isso foi até publicado em jornal. Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso da autora, a autora é a Associação Paulista dos Mutuários, e dou parcial provimento ao recurso da ré. Com essa frase, ela fez toda uma mídia televisiva, jornalística, publicou em jornais, no site da Coab, mandou cartas aos mutuários e induziu nas petições iniciais essa frase como sendo verídica, e ela é verídica, porém texto fora do contexto. Porque um pouco abaixo, um pouco acima, nós vamos ver que o tribunal fala, vamos achar aqui, diante do parcial provimento da ré, a ação passa a ser parcialmente procedente. Entretanto, diante da maior sucumbência experimentada pela ré,
ela deverá ser condenada aos honorários de advogado. Eu não estou querendo aqui explicar para vocês quem ganhou honorário ou não. O que é certo é que se demonstre que a Coab perdeu a ação. Agora, por que então ela negou o provimento ao recurso da autora, associação, tá ok? E deu parcial provimento ao recurso da Coab. Para isso acontecer, nós temos que voltar em 2005, quando o senhor juiz de primeira instância, eu vou pegar o dispositivo da sentença, tá ok? Para que vocês entendam o que levou a isso. Dispositivo. Essa é a sentença da 4ª Vara Civil de Araraquara. Tá ok? Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a concessão parcial da tutela de folha 420. Declaro nulas as cláusulas tais e tais. Essas cláusulas, inclusive, variam de contrato para contrato, dependendo do bairro. E, consequentemente, determina a ré que refaça o cálculo das dívidas. Isso não foi mudado no tribunal, tá? Nós temos que refazer o cálculo do financiamento desde o início, substituindo a TR pelo IPC da FIP. O cálculo também deve ser refeito afastando-se o sistema da tabela Price e adotando o método de juros simples. Tá ok? A ré deverá corrigir o saldo devedores após as respectivas amortizações, e as prestações serão reajustadas sempre no mês seguinte ao em que ocorrer a data base de cada mutuário, o que também não foi mudado, até porque isso é a Lei 8.004. Eu vou deixar disponível no rodapé desse vídeo para vocês. Vou deixar a sentença, vou deixar o acórdão, mas quero que vocês entendam o seguinte. Aí o juiz vem, deixa de condenar a ré em custas e despesas processuais, pois a autora não desprendeu, porque a autora, a associação, é isenta de custas, mas condena aos honorários advocatícios que fixem 2% do valor da causa. Então vamos lá, é isso, gente, que a associação apelou. A associação, porque o código diz que os honorários são fixados entre 10% e 20%. E o juiz fixou em 2%. A associação apelou disso e a esse apelo, esse recurso foi negado provimento. Quanto à Coab, nós vamos ver no acórdão, face a face. Eu acho que o acórdão todos vocês já leram. Entretanto, o que nós vamos tentar agora mostrar sobretudo a fase final do acórdão e o embargo de declaração aposto pela Associação Paulista dos Mutuários após o acórdão. Essa sentença vai estar disponível para vocês, tá ok? Qual é o parcial provimento dado à Coab? O tribunal entendeu que a tabela Price pode ser usada. Veja que aqui o juiz manda substituindo-se a tabela Price usando o método de juros simples. Isso foi mudado. O tribunal entendeu que a tabela Price não é anatocista por si própria, muito embora nós discordemos disso. Isso é ponto passado, não se rediscute mérito, tá ok? Eu quero pedir desculpa também para vocês que eu não estou bem de saúde e talvez em algum momento minha voz mude. Talvez seja a última chance que eu tenho de falar com vocês, gente. Vocês podem achar que é um tipo de chantagem emocional, não é não, não tenho medo de nada. Tem acontecido coisas terríveis aqui em minha vida. Bom, o parcial provimento
foi 2, porque a TR pode ser usada para o saldo devedor e a tabela Price pode ser usada, porque ela não é anatocista por si só. Esse é o provimento parcial. Só que como nós lemos aqui, diante do parcial provimento do recurso da ré, a ação passa a ser parcialmente procedente para a associação. Então, aquela frase da Coab, pelas razões expostas, nego o provimento ao recurso da autora e dou parcial provimento ao recurso da ré, que foi tão usada na mídia, e na mídia judiciária, é incrível isso, que os juízes não se ativeram a que isso era uma mentira, um texto fora do contexto. Vem em razão de que o tribunal entendeu a possibilidade de usar tanto a tabela Price como o saldo devedor para correção, a TR para reajustar o saldo devedor. Nós temos que, para isso, voltar um pouco no acórdão, mas eu acredito que tem muita coisa, e eu vou sinalizar para vocês aqui, que vocês já leram no acórdão. Então eu vou entrar direto numa planilha que eu faço, correto? E que leva a um resultado diferente daquele que vocês têm apresentado. Aliás, exatamente o oposto. Geralmente o valor que vocês colocam como crédito para a Coab, esse crédito é pro mutuário e não para a Coab. Mas vamos tentar entender os motivos que nos leva a associação a entender isso. Tá ok? Aqui, na verdade, o que eu fiz? Eu fiz a correção mensal das prestações, ó. Então é a prestação, a primeira, aquela lavrada em contrato. A primeira coisa, os acessórios nós copiamos do contrato, nós não discutimos os acessórios, tá ok? O valor da prestação nós calculamos por esta fórmula. Só um minuto, que eu acredito que todos vocês concordam, que essa fórmula dá o coeficiente que multiplicado pelo saldo devedor, tá ok? Vai dar o valor da primeira prestação. Eu também acho que não preciso falar aqui que a tabela Price é um sistema de amortização de prestações iguais e contínuas da primeira à última. É óbvio que a correção monetária vai mudar o valor, mas teoricamente o valor é o mesmo. Apenas mudou-se o valor em função do valor do poder aquisitivo da moeda, a correção monetária, mas o valor, por isso que na nossa contestação nós colocamos uma planilha sem correção monetária, apenas para demonstrar, principalmente aos juízes, porque os senhores peritos sabem disso. Mas o que foi que nós fizemos? Aqui está o índice do IPC e aqui está a TR, tá ok? Esse contrato é do Yolanda Opsi, tá certo? Aqui na verdade, deixa eu só ver uma coisa, o valor da prestação tá correto. Essa fórmula que eu acabei de mostrar para vocês aqui, essa fórmula, no Excel, vocês podem conferir, a planilha vai estar disponível para download no Excel, porque eu sei que vocês veem o que a gente manda para os autos em PDF, onde a fórmula não aparece. Essa fórmula aqui é, na verdade, a mesma fórmula que apura o quociente, tá certo? Então, como é que nós apuramos o valor da primeira prestação? Nominal, sem juros, sem nada. Nós multiplicamos o saldo contratado, que na verdade é em cruzeiros, por essa fórmula, tá ok? Veja que aqui na verdade, a multiplicação da fórmula por I5. I5, na verdade, é o valor financiado. Muito bem, aqui nós fizemos o que? Colocamos
os índices da TR e do IPC e da TR. Vocês sabem que aqui até julho de 90 não havia TR. Então nós colocamos aqui o último indexador da poupança. Eu não me lembro agora se é o ATN ou o RTN, vocês vão verificar aí, mas eu acho que é o mais correto para que se possa ter um índice, tá certo? E fizemos a correção monetária mensal. Aqui eu criei uma coluna em que o mês representa o número, uma coluna com números, em que o número representa o mês em questão. Então, nessa coluna vai vir o mês 5, porque nós estamos no dia 31 de maio. E aqui o mês 6, porque é o mês de junho, tá certo? E depois então aqui nós apuramos prestação mais acessórios, nós somamos os dois, tá ok? O que é o valor total da prestação, e reajustamos, corrigimos monetariamente pelo IPC da FIP. Então, deu o valor das prestações. O que eu fiz aqui? Eu coloquei esse número porque, como eu disse, vocês podem ter outro método. Eu não sou um expert em Excel. Então eu fiz o quê? Para ver o valor da prestação devida. Isso é muito importante que vocês apurem, porque quando a Coab cobra um valor e o outro era devido, na revisão do contrato, que tem que ser feita desde o início, aqui já existe uma mora do credor. E isso tem que ser levado em conta. O que nós temos que calcular é quanto seria o financiamento. E para isso nós temos que usar o valor recalculado da prestação. Correto? Então, o que foi que eu fiz? Se aqui está o mês do reajuste, ó, é o mês seguinte à data base. A data base desse mutuário é janeiro. O mês seguinte é fevereiro. Então, o que foi que eu fiz aqui? Se F22, vamos voltar aqui, for igual a I12, então, vamos voltar aqui, então o valor correto é E22, que seria aqui, que é o valor corrigido. Se não, ele é igual ao de cima. Como a data base do mutuário é janeiro, então deu não. O valor da prestação é igual. Em janeiro, nós vamos notar, em fevereiro, desculpe, que já houve o reajuste. Então esse número que eu coloco aqui, ele é simplesmente para que as prestações sejam reajustadas na data base pelo IPC. Eu acredito que a fórmula de vocês, isso aqui eu aprendi com um grande contador, de fazer uma linha em branco e fazer a divisão aqui para não dar confusão em fórmulas, no mês da mudança das moedas, correto? Eu acredito que vocês também devem ter feito o mesmo cálculo que eu. Vocês vão ver que daqui para baixo está arriscado, eu já vou explicar o porquê. Mas eu acredito que essa questão do reajuste na database, eu acredito que vocês vão chegar ao mesmo valor. E aqui eu simplesmente peguei o valor da prestação efetivamente paga, que nós também não discutimos e que foi lançada pela própria Coab, tá ok? Aqui nós vamos pegar até o final aqui, pela própria Coab. Tá certo? Aqui são os valores dados liminares. E agora vocês vão entender que muitos peritos, até tem alguns que falaram que o mutuário pagou um valor sem qualquer nexo em juízo. Mas na prática, gente, quando o mutuário começou a pagar em juízo, ele já não tinha débito com a Coab, segundo o entendimento que nós vamos tentar demonstrar aqui. A primeira coisa que vocês têm que entender, então, é que a prestação, eu acho que nós não discordamos. A taxa de juros nominais ao mês, a Coab não apresenta no contrato. O que nós fazemos? Nós usamos aquela fórmula padrão para apurar a taxa de juro mensal
que é a taxa mais 1, fecha parênteses, elevado a 1 dividido por 12 menos 1. Isso aqui é, qualquer contador sabe, você apura a taxa mensal de juros, tá ok? Eu inclusive fiz usando a taxa efetiva. Na verdade, a taxa efetiva é a taxa resultante da aplicação da tabela Price, mas tudo bem, não vou discutir isso também. Usei a taxa efetiva para chegar a essa taxa mensal. No caso aqui, como está porcento aqui na taxa efetiva, veja que aqui, ó, eu usei na fórmula que é I7, que é a taxa efetiva, não a nominal do contrato, tá ok? Então aqui tá, vocês vão perceber que a taxa mensal é 0,4917, vai. A minha dá 0,0, porque aqui já está dividido por 100. Então você multiplicando, aqui você pega um coeficiente, o índice, que multiplicando pelo saldo devedor do mês anterior, você apura o valor. Essa pergunta sempre é feita para o perito, se isso apura o valor do juro mensal. Então aqui o juro mensal, ó, veja aqui nós estamos na célula I8. Então juros é igual a P21, vamos em P21, que é o saldo devedor, para apurar o primeiro, porque o primeiro aqui, gente, é o do contrato, tá ok? Ó, P21, juros, P20 no caso, tá ok? Multiplicado por I8, que é o coeficiente, tá ok? Isso nos faz apurar o valor do juro mensal, tá certo? Então o valor do juro aqui é sempre calculado de acordo com as regras da tabela Price. Os acessórios pagos, lembrem-se de uma coisa, o próprio acórdão diz, eu vou deixar grifado no acórdão também, que primeiro paga-se os juros, depois a amortização. Só que isso, o acórdão não fala dos acessórios. Acontece que os acessórios são verbas de terceiros, seguro, FCVS e muitas outras coisas, que são verbas de terceiros, não pertencem à Coab. Então a primeira coisa a ser paga os acessórios, então sempre vai ser possível pagar, tá ok? Aí o que sobrar nós vamos pagar os juros. Na primeira prestação nós verificamos que é correto, sobra exatamente o valor. A amortização não paga, deu 0, tá certo? Cobriu exatamente o valor da amortização. Veja que na segunda parcela aqui também, ó, ainda dá certo, tá ok? E nós vamos atualizando o saldo devedor. O saldo devedor está sendo atualizado, segundo o vosso cálculo, a nossa única divergência. E aqui eu vou mudar de lado agora, a minha imagem falando. A nossa única divergência está nesta fórmula. Nesta fórmula. Porque na fórmula que nós estamos usando aqui, nós estamos dizendo que o saldo devedor, se a amortização paga for maior que 0, então pega-se o saldo anterior, diminui-se a prestação, multiplica-se pelo índice da TR e soma-se o valor da correção monetária ao valor previamente amortizado do mês anterior. A diferença é que vocês vão fazer sem esse C. Vocês não vão colocar forma condicional, tá ok? Vocês vão fazer sem esse C. E aí é que está a nossa diferença. O que nós entendemos por esta frase final aqui no acórdão, por essa frase final principalmente, logo as prestações, lembrem que quem está falando é um juiz, primeira coisa,
as prestações deverão ser abatidas antes da correção do saldo devedor. Quando ele está falando prestação aqui, gente, ele não sabe o que vocês sabem de tabela price. Eu não vou ficar só nisso não, tá ok? As prestações deverão ser abatidas de quê? Do saldo devedor antes da sua correção, tá ok? Para vocês começarem a entender por que vocês têm que, primeiro, volto a frisar, comecem a pensar como um jurista, que tem um leve conhecimento de tabela price, mas que não é contador, tá ok? Ele não é contador. E para isso, eu vou ter que fazer uma coisinha muito simples. Que qualquer um sabe, pelo amor de Deus, não entendo o que eu estou querendo ensinar para nós, para o vigário. É que isso vai ser importante para vocês terem esse discernimento que eu estou dizendo aqui, tá ok? Eu vou calcular um valorzinho comum em 10 meses pela tabela price sem correção monetária. Um valor só para mostrar uma coisa e vocês fazerem a lógica do que eu estou dizendo aqui. Então eu peço que vocês prestem muita atenção a isso que eu vou falar agora. Vamos lá então, eu quero novamente pedir que vocês não entendam o que eu estou querendo ensinar para o nosso vigário. O que eu vou mostrar aqui, porque é algo muito importante, inclusive ele mostra um erro que eu estava tendo, porque eu nunca aceitei a expressão amortização negativa. Na verdade, a amortização negativa tem sido usada pela Caixa e alguns outros bancos, e geralmente, porque na verdade, eu vou mostrar, é isso que eu preciso mostrar ali agora. Existe amortização não paga, porque a amortização negativa não existe, é impossível você pagar menos R$300 para alguém. O que existe é que aqueles R$300 que eu deveria pagar de amortização não foi pago, tá ok? Então a amortização não paga. Então para isso que eu quero mostrar essa pequena planilha aqui, que na verdade é uma planilha, é a coisa mais básica das básicas da contabilidade. Então eu sei, novamente quero dizer que eu não estou querendo ensinar nada para ninguém, é apenas para que vocês entendam uma nova lógica que lá no final eu vou colocar de algo que foi decidido nos embargos de declaração posterior ao acórdão interposto pela Associação Paulista dos Mutuários. Aqui nós temos, eu vou novamente mudar de lado aqui porque realmente se atrapalha a minha imagem. Aqui nós temos o seguinte, eu peguei o mesmo cabeçalho lá, só que eu coloquei o que aqui? Eu coloquei uma taxa de um valor de R$100 financiado, tá ok? Ele apurou a primeira prestação, R$11,26. Eu apurei a taxa mensal de juros, colocando 30% ao ano, tá ok? Então aqui nós fizemos o valor da prestação de 1 a 10, os juros calculados daquela forma, multiplicando esse coeficiente de juros ao mês pelo saldo do mês anterior, deu 2,21, tá ok? A diferença entre a prestação e o juro é a amortização, isso também, lógico, isso aqui vocês estão careca de saber. E o que eu quero lembrar vocês é que na prática esses valores compõem o saldo devedor, tanto que a somatória dela é esses valores que compõem a somatória deles, da amortização, tem que dar o saldo devedor, correto? Então, quando você chama de amortização negativa, quando a pessoa, por exemplo, suponha que a pessoa não pagou, vamos inserir aqui uma tabela. A Caixa Econômica Federal faz muito isso, tá ok? Inserir por uma tabela, amortização negativa. Muito bem. Suponha que ele não tenha pago os 9,5. Eu esqueço o juro aqui, não está certo, aqui ele pagou tudo. Vamos colocar aqui então que ele não pagou 9
vírgula 0,5. A Caixa Econômica Federal, nessa fórmula aqui, ela faz isso na fórmula. Mais, tá, ela joga para o saldo devedor. Gente, amortização negativa não existe. O que existe é se o mutuário não pagou a prestação, ou se algum fator, como a correção anual das prestações e a mensal de juros ocasionar isso, é que essa amortização o mutuário ficou devendo, mas ela não pode ser jogada no saldo devedor, tá ok? Senão, aí além de impagável, o contrato fica então vou mudar a fórmula aqui novamente para dar certo aqui, tá ok? E vou excluir. Então é apenas para mostrar que até um erro que eu estava cometendo, que nos meses em que a prestação não conseguiu pagar o juro, é óbvio que não conseguiu pagar a amortização, mas eu não estava colocando que o mutuário ficou devendo a amortização também, além dos juros, correto? E foi aí que entrou uma grande questão. Nós vamos voltar aqui, embargo de declaração. Eu pergunto, na época, e quando eu falo gente, eu estou falando da Associação Paulista dos Mutuários. Como ele diz que não haverá reajustamento e que os valores não pagos devem ser colocados numa coluna à parte, tá ok? Eu pergunto se a correção monetária pode incidir duas vezes sobre o mesmo valor. Lembrem do que eu falei aqui. Esse valor está intrínseco aqui, ele está implícito aqui dentro, tanto que o saldo zera. Obrigatoriamente a tabela price tem que zerar o financiamento, senão nós não estamos fazendo tabela price, tá ok? Muito bem, mas não é essa a questão também. A questão é que se a prestação for anual, não for capaz de pagar os juros, é óbvio que pode não pagar a prestação. É óbvio que não vai. Você não pagou o juro, que tem que ser abatido primeiro, lógico que não vai pagar a prestação. Então essa prestação o mutuário ficou devendo para a Coab, tá ok? Essa planilha foi só para demonstrar isso, porque eu pego e pergunto, como esse valor que não foi pago de amortização vai ser jogado numa coluna à parte e sujeito somente à correção monetária, eu pergunto se o mesmo valor pode ser atualizado duas vezes. Ora, é óbvio que quando a prestação for zero, ele vai ser jogado para uma coluna à parte. Se você corrige o saldo devedor, você está corrigindo duas vezes, porque aquele valor, o valor da amortização que não foi paga, já vai ser corrigido, vai estar sujeito somente à correção monetária. Esse é um dos motivos pelos quais eu justifico o que eu vou passar a falar agora. No cálculo que a associação faz, nós vamos novamente começar aqui, eu apuro aqui os acessórios pagos, os juros pagos, tá ok? Aquilo que a prestação, vejam que a amortização aqui, a amortização aqui, ela vai ficar fixa pelo período de um ano, tá ok? No início, nós até conseguimos em alguns meses pagar o valor dos juros, mas com o decorrer do financiamento, principalmente em função da mudança das moedas no Brasil, isso vai se tornar impossível. Então é óbvio que uma prestação que fica fixa por um ano não vai ser, e o saldo devedor sendo corrigido mensalmente, e é através do saldo devedor que você calcula o valor do juro e da prestação, é óbvio que não vai conseguir pagar a amortização. Então eu vou voltar ao acórdão principal, e vou ler uma frase
que eu acho que verifica-se que a ré na contestação, para não demonstrar a prática de erratocismo, trouxe cálculo na qual o valor da prestação sempre era maior que a dos juros no período correspondente. Em nenhum momento afirmou, como veio a fazer em sede de apelação, que os juros não pagos no mês não eram acrescidos ao saldo devedor. Diante disso, será apurado caso a caso em sede de liquidação a existência ou não de anatocismo. Essa é a decisão. Não é para calcular quanto o mutuário deve para a Coag. É a decisão de uma ação civil pública, gente. Código de Defesa do Consumidor, o réu não liquida a ação, tanto que se ela fosse julgada improcedente, não haveria liquidação. Porque no caso da ação civil pública, o mutuário não participa. Ele não é parte nessa ação. Se for julgada improcedente, leiam o Código de Processo Civil. Salvo engano, o artigo 97 também, ou 96, ele vai mostrar que, se for julgado improcedente, o mutuário pode propor uma ação de revisão individual, tá ok? Mas ele não faz parte dessa ação, tá certo? Por fim, no que diz como a forma de amortização das parcelas, peço licença para reproduzir as palavras do culto desembargador Grava Brasil no julgamento da ação coletiva 178.4335, um dos maiores juristas do Brasil, tá ok? Em questão, na verdade, essa questão, na verdade, expõe o coração da distorção do financiamento imobiliário. Vamos aqui grifar. Que questão? É que, voltando à tabela Price, o método de amortização foi previsto para um período de estabilidade econômica. A tabela Price não foi feita, esse sistema não foi feito com as prestações fixas durante um ano, porque veja bem, serão reajustadas no mês seguinte a data base do mutuário pelo IPC. No passado era pelo índice da categoria profissional do mutuário. Então o mutuário teve tanto de aumento, ele vai ter um aumento de tanto na prestação. Como ficou muito difícil para os agentes financeiros apurar o índice de correção do salário do mutuário, então a lei estabeleceu o IPC, que era na época, no ano de 2000, 2001, a lei 8.004/2000, né? Era o índice, eu não sei se até hoje tem usado o INPC, o FGE, a Fundação Getúlio Vargas, lá o FGV. Então, esse índice era usado. Então, eles passaram a adotar o IPC da FIP, que era o índice utilizado principalmente para que se negociasse o valor do reajuste da categoria. Isso está na Lei 8.004, viu, gente? É o artigo 22 da Lei 8.004/90, tá ok? É que, voltando à tabela Price, o método de amortização foi previsto para um período de estabilidade econômica, certo? Em que inexiste o coeficiente inflacionário. Bem, por isso, a prestação fica fixa ao longo do tempo e inexiste preocupação com eventual saldo residual valor residual do saldo devedor. Correto? Ausente a inflação, o mutuário sabe o que vai pagar ao longo do prazo do financiamento. O credor, por sua vez, sabe o que vai receber. A programação do pagamento e de recebimento é feita com segurança, as partes não se surpreendem com aquilo que nem imaginam. A realidade brasileira, no entanto, é outra. Por força do componente inflacionário, são criadas fórmulas de reajuste, correção da prestação e do saldo devedor, sem que necessariamente exista compatibilidade temporal dessas correções, sem
que necessariamente exista compatibilidade temporal dessas correções, ou seja, a prestação não é corrigida na mesma época e pelos mesmos índices a prestação não é corrigida. Supondo, por exemplo, a correção anual da prestação com o saldo devedor corrigido mensalmente, ora, bem antes do término do prazo contratado, a disparidade entre o saldo devedor e a prestação será manifesta. Como se percebe, a realidade acaba por obnubilar aquilo que seria normal numa relação de mútuo. Significa tumultuar aquilo que seria normal. O nó gordo, essa expressão foi muito usada durante todas as audiências que nós tivemos com o desembargador Antônio Vilenilson. Nós tivemos mais de 30 audiências no TJ. Em todas elas eu participei. É saber, o nó gordo é saber, o difícil, o nó gordo é aquele nó difícil de tirar. É saber como solucionar isso. Ora, o legislador de 64, Lei 4.380, tá, gente? Foi quando criou o sistema. Ah, tá aqui, ó. Atento ao aspecto social que envolve a aquisição da casa própria, dispôs na linha C do artigo 6º que ao menos parte do financiamento ou do preço a ser pago seja amortizado em prestações mensais sucessivas. Está na lei, tá? Mas é impossível pelo sistema que é adotado. De igual valor antes do reajustamento, que inclua amortizações e juros. Repita-se, seja amortizado antes do reajustamento. Lembre-se que você está falando com um juiz. Você está lendo a expressão de um juiz. É óbvio que nós sabemos que quando você vai projetar uma tabela price para um financiamento futuro, você pode perguntar: nós vamos atualizar antes atualizar antes de amortizar ou amortizar antes de atualizar? Nesse caso é indiferente. É óbvio que ninguém está falando em não amortizar, não atualizar, porque seria fácil, então bastaria o mutuário não pagar a prestação, né? Não pagar a prestação, que não ia ter amortização. E aí, lógico, não teria correção monetária, o saldo sumiria, né? Mas não é essa a questão. O problema não foi a falta de pagamento pelo mutuário. O problema foi que o valor que ele pagou, muito embora a Coab tenha cobrado muito mais do que o valor correto, e isso é importante porque alguns contratos, gente, não vai dar a quitação mesmo adotando o entendimento que nós estamos expondo. Tá ok? Só que tem que se deixar claro para o juízo que o valor cobrado pela Coab não coincide desde a primeira prestação. Já vi um perito falar isso para mim. O valor cobrado não coincide com o valor que foi calculado já no contrato, quanto mais no decorrer dos anos. Inclusive, a Coab tem o hábito de, ao final de cada ano, refazer. Meu Deus do céu! Imagine isso. Ao final de cada período de um ano, refazer o cálculo pela tabela price. Aí, então, é outro absurdo dos absurdos dos absurdos. Como se constata pela clareza da regra, o cômputo da prestação paga deve ocorrer antes da correção do saldo devedor. Novamente eu estou falando, nós estamos falando com um juiz. E vamos ver por que ele fala isso. Essa normatização de sua parte não foi afastada pela representação tal. O tema também foi enfrentado pelo juiz João Carlos Garcia. Ora, se a lei voltada para as finalidades da política habitacional na época, lamentavelmente olvidada posteriormente, prevendo as dificuldades que poderiam inviabilizar o sistema, determinou o cálculo das prestações, ao menos em parte do financiamento, precedesse ao reajuste do saldo devedor, o que nunca vai acontecer, impunha ao apelado não só como predisponente de contrato firmado por adesão,
o que é ilegal. Esse contrato é de adesão e isso ficou constando no acórdão, e vocês vão ter o acórdão disponível para vocês caso já não tenham. Lógico que eu acredito que a maioria tem baixado. Mas com a instituição executora da política do governo, o dever jurídico de minudenciar tal cláusula, de modo a assumir com a omissão a obrigação de corrigir integralmente as prestações antes do predito reajustamento. Nada obstante, aqui voltando à tabela Price, as parcelas iniciam por um valor maior de juros e um valor menor de capital, até que essa equação teoricamente vá com o tempo se invertendo. Isso aqui também não precisa ser contador, a gente ouve, é comentário da mídia, qualquer comentário que você lê na internet sobre a tabela Price fala isso. Portanto, se o saldo devedor é corrigido como um todo antes da amortização de juros, aqui ele fala dos juros, mas da amortização, porque não existe amortização de juros, né, gente? Em sua maior parte, é imanente que o saldo nunca será pago, pois a correção já absolve o valor pago, fazendo com que, ao final, a dívida ou o saldo devedor seja refinanciado, até que a quitação se dê pelo seguro de vida do mutuário pelo seu óbito, se o imóvel não lhe for tomado antes. Por tudo isso, justifica-se que antes de inviabilizar o SFH, dá-lhe um mínimo de coerência. Em resumo, em situações especiais, regras especiais. Olha bem, gente, não reajustar o saldo devedor é uma regra especial. Assim como existe uma situação especial na tabela Price, vamos lá, aqui é o cerne da questão para o vosso entendimento. Existe uma questão. Se alguém pedir para você fazer um cálculo pela tabela Price, você vai deixar a prestação fixa por um ano, num sistema de correção sem corrigir monetariamente? Eu tenho certeza que não. Por índice diferente, tenho certeza que não. Porque como nós vimos, e aqui eu volto para esse exemplozinho, a tabela Price pressupõe que ela tem que ser zerada ao final. Logo, as prestações pagas deverão ser abatidas antes da correção do saldo devedor. Eu quero pôr mais um ponto aqui. Nada obstante, voltando aqui à tabela Price, vamos lá, não é aqui que eu quero. Só um minuto, gente, eu peço essa licença para vocês, que eu tenho que procurar, é muito grande o acórdão. Ele está falando da TR. Eu subi demais aqui. É onde ele fala, eu estou querendo achar para vocês, onde ele fala do nó górdio, que
Ninguém pode contratar. Deixa eu usar a palavra contratar aqui na busca. É aqui que eu escrevi. Nenhum empréstimo pode ser concedido partindo-se da certeza que o saldo devedor nunca irá conseguir pagá-lo pelo meio contratado. Desculpem a demora, eu queria achar essa frase. Agora eu desafio os senhores a, usando as regras estabelecidas, prestação corrigida anualmente, saldo devedor mensalmente e, por consequência, os juros que são calculados pelo saldo devedor reajustados mensalmente. Eu desafio os senhores, sem deixar de atualizar o saldo devedor nos momentos em que ele não foi amortizado, eu desafio os senhores a fazer um empréstimo que você consiga quitar ao término da última prestação. Eu não sei se tudo que eu falei eu me fiz entender. Eu não estou realmente muito bem. Nesse momento eu estou com muita dor de cabeça. Eu não estou fazendo qualquer jogo aqui. Isso você não tem nada a ver. Eu não estou pedindo favor nenhum para vocês. Porque parece chantagem emocional que eu vou falar. Assim que eu acabar esse vídeo eu vou para o hospital. Algumas pessoas me conhecem, sabem de uma situação. Eu passei por uma cirurgia há pouco tempo e vocês não têm nada com isso. Estou dizendo isso, mas pelo amor de Deus, não entendam como chantagem emocional. Isso que eu não estou buscando piedade, não. Nem estou aqui comprando a briga de alguém que não tenha razão. Eu quero voltar novamente a isso aqui. Isso aqui é muito importante. Agora eu vou voltar à tabela price do jeito que nós fazemos. Muito bem. Aqui, ó, eu vou colocar a minha imagem aqui em cima da parte que vocês concordam. E vou colocar a fórmula aqui. Essa planilha vai estar disponível para vocês baixarem e analisar. A fórmula aqui está dizendo o seguinte: se houve amortização no meio, de forma técnica, está escrito isso. Se houve amortização, você diminui. Inclusive eu não falei amortização total, tá? Se deu 1 centavo de amortização, amortiza o saldo devedor e atualiza pela TR. Se não, olha o que acontece aqui, ó. Quando a amortização não é paga, olha aqui, amortização paga. Olha o que acontece, você repete o saldo. Se não, aqui tem uma cláusula, se o valor da amortização for maior que zero, eu não sei se foi isso que eu escrevi, ou se juro menos tanto, eu estou dizendo o seguinte: se foi paga a amortização, 1 centavo que seja, abate-se e corrija-se pela TR. Foi o que aconteceu aqui, ó. Nos 3 meses houve amortização. Olha, essa amortização provavelmente não é o valor total devido. No entanto, nós amortizamos e atualizamos. Agora, quando não houve atualização, nós mantivemos o saldo do mês anterior. O que acontece aqui no nosso cálculo? Aqui é a conversão. Isso aqui eu aprendi com um grande contador, uma pessoa extremamente culta, e que, para quem até eu peço desculpas por esse vídeo, porque eu não sou um expert. Eu pedi que ele assistisse esse vídeo também, não está envolvido com vocês, mas eu pedi que ele assistisse para me corrigir algum ponto, que depois, se alguém me perguntar, eu vou elucidar. Ele me falou: coloque uma linha entre as conversões de moeda.
porque senão você causa um conflito nas fórmulas. Então eu coloquei uma linha e aqui eu dividi. Então o que aconteceu aqui? No mês, deixa eu mudar novamente a câmera minha aqui. Na prestação 65, foi isso? 65. Na prestação 65, em 30/9/95, o saldo ficou negativo. Agora, é possível, porque aqui eu vou fazer, aqui o que eu fiz, olha, desses valores que eu apurei aqui, apuração do indébito, olha o que eu fiz. Eu peguei prestação devida, prestação paga e a diferença, porque o que nós temos que calcular pelo que era devido, não pelo que a Coab calculou no contrato. Prestação paga, indicada na Coab pela própria planilha dela. Esse aqui é um caso real, só não pus o nome aqui para não, por questões de ética. A diferença corrigida, tá ok? Juros não pagos, teve meses aí que os juros não foram pagos porque a prestação não conseguiu. Muito bem. Aí vocês vão me perguntar, mas você parou de calcular aqui a prestação, mas não parou de calcular os valores pagos. É óbvio que não, porque aqui tem um detalhe. Primeira coisa que todo mundo sabe, um valor negativo não gera nem juro, nem correção monetária. E o próprio contrato vê isso, diz isso. Contrato. Nesse caso aqui, desse é o mesmo mutuário, tá ok? Atingindo término do prazo contratual e uma vez paga todas as prestações, ou na hipótese do saldo devedor tornar-se nulo antes do término estabelecido na cláusula 5ª deste instrumento e não existindo quantias em atraso, todo mundo pode ver se existia quantia em atraso lá quando a pessoa colocar, pode não dar isso aqui. A Coab Bandeirante dará quitação ao promitente comprador de que nenhuma importância poderá ser exigida com fundamento do presente contrato. Ora, nem precisava dessa cláusula, né, gente? A grande questão é a seguinte: saldo negativo não gera nada. É impossível você ter um saldo negativo e continuar gerando juro e amortização. Mas o mutuário continuou a pagar. Ele continuou a pagar, inclusive, em dia para a Coab. Tá ok? Olha aqui uma coisa. Prestação devida, prestação devida, prestação paga. Ele pagou até a última prestação que aconteceu. Aqui já são as prestações em juízo. Certo? Ó, a partir daqui é prestação em juízo, ó. Tá ok? Vou mostrar para vocês que é início de 2004, quer ver? Ó. Ele começou um pouquinho depois, ele não entrou direto na ação. Ele começou a pagar em juízo depois. Veja bem, ele começou a pagar, só que nessa época aqui, não tinha mais saldo crédito, não tinha mais dívida. Então não venha dizer também que o mutuário pagou um valor irrisório, ele podia ter pago 1 centavo. Nós só não fizemos isso para não parecer ridículo. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não acredito que qualquer um de vocês não tenha entendido isso. A história vai contar amanhã o que foi feito de uma ação que poderia fazer com que o mutuário tivesse uma vitória na liquidação estrondosa, muito embora a Coab nem poderia estar liquidando sentença. Mas isso não é questão pericial, isso é questão jurídica. Talvez até o que eu estou falando aqui não vai valer nada, porque talvez vai ser tudo anulado, porque o STJ não vai admitir a Coab liquidando o financiamento. Não tem cabimento, basta vocês lerem o artigo 97 da Lei 8.078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor.
E vocês vão ver que o Coab não tem legitimidade para poder fazer isso. Mas isso não interessa a vocês, vocês receberam uma determinação judicial de fazer um cálculo. Só que vocês receberam uma determinação, pensa bem se isso não é verdade, com a clara ideia de que vocês iam apurar quanto o mutuário deve para a Coab. Existe uma coisa firmada, uma raiva parece dos juízes com os mutuários, como se nós fôssemos uma quadrilha organizada. Quando quadrilha organizada é a Coab, e eu já estou provando isso em juízo. E tem coisas acontecendo comigo já por conta disso, tá ok? Nós nunca incentivamos a busca da solução dos problemas dos mutuários por outro meio que não fosse o judiciário. Nós nunca incentivamos mutuário algum a prática de qualquer vandalismo. Nós não somos bandidos, nós somos pessoas pobres. Nenhum contador teve qualquer temor de homologar um saldo de 200 mil reais a favor da Coab. O que está faltando aqui, na verdade, é coragem. Isso quebra a Coab? Quebra, porque nós somos mais de mil para executar. Só que não interessa. Isso é um acórdão transitado em julgado. É um direito adquirido pelo mutuário. O acórdão, a sentença transitada em julgado é lei entre as partes. Direito líquido e certo, protegido pela Constituição, protegido por mandado de segurança. E nós vamos buscar. Eu não sei se eu vou estar aqui, mas esse vídeo vai estar. Eu peço a vocês que pensem nisso. Refletindo nisso, vocês façam vossos cálculos. Não com o medo de que tadinha da Coab, ela vai quebrar com isso. Não. Isso não interessa. Independente que ela fosse o agente promotor da moradia, de suprir a falta de moradia no país, mesmo que ela fosse isso, que não é. Peguem o CNPJ da Coab. A Coab é uma imobiliária. A atividade principal dela é locação de imóveis. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é isso. Os argumentos que eu coloquei no do acórdão, mais os argumentos que eu coloquei dos embargos de declaração, em que eu coloquei essa simples planilha aqui. Se esse valor que não foi pago vai ser corrigido monetariamente, como na planilha aqui foi, e você corrigiu o saldo devedor quando não houve o pagamento, você está corrigindo 2 vezes o mesmo índice, portanto desobedecendo o acórdão que diz que a mesma embargo de declaração. Eu vou diminuir novamente e ler novamente isso para vocês. Em relação à correção monetária, é óbvio que essa não deve incidir, que essa deve incidir somente uma vez, não podendo haver correção monetária sobre o mesmo valor no mesmo período, quando ele for parte integrante do saldo devedor. Gente, o que é parte integrante do saldo devedor? É o juro? O juro integra saldo devedor, gente? Juro integra saldo devedor ou é a amortização? Pensem nisso. Pensem nisso com carinho. Não olhem mais para a associação como um bando de vândalos que nós não somos. E não tenham medo, porque vocês vão estar fazendo justiça e não caridade. Que todos descansem em paz. Possam daqui a 1 ano deitar em seu travesseiro e falar: eu fiz justiça. O tempo vai julgar também.
Então, mas talvez não condene. Mas eu tenho uma fé tão grande, gente, vocês não têm ideia. Há um juiz. E ele não está na comarca de Paulo de Faria. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o nome de Jesus seja conclamado por todos. E que a paz que somente dele vem esteja com vocês. É o que eu desejo de todo o meu coração. Obrigado por ter me ouvido. E espero que tenha servido para alguma coisa. Porque talvez aqui termine a minha função na Associação Paulista dos Mutuários. Boa noite. Boa noite já, né? Quase